Sejam bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e estamos a gravar um dia depois de Joe Biden ter desistido da corrida às eleições presidenciais norte-americanas de novembro. Será Kamala Harris, a sua vice-presidente, a candidata presidencial do Partido Democrata. Kamala terá apenas 107 dias até às eleições, portanto cerca de 3 meses e meio, para fazer campanha contra Donald Trump. Para nos falar deste tema temos connosco a convidada Daniela Nunes, investigadora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Era uma questão de tempo até o presidente dos Estados Unidos recuar e retirar a segunda candidatura à Casa Branca. Nas últimas semanas aumentou a pressão para Biden se afastar, incluindo no seio democrata. Daniela, o que é que terá levado Joe Biden a resistir até à última hora? Olá Mara, bom dia. Bem, em primeiro lugar, queria começar por lamentar pelo presidente Biden. Acredito que ter tomado esta decisão foi um fruto de um processo humanamente difícil. Enfim, acredito que o presidente esteja no mínimo triste com o facto de ter sido conduzido a este desfecho, não é? E acredito que ele foi conduzido porque, apesar de nunca o ter dito publicamente, parece-me que a convicção dele era efetivamente a de que poderia ganhar. Ele de facto, ele disse-o, mas o que eu quero aqui frisar é que o que me parece é que esta desistência e este afastamento da corrida à Casa Branca tem a ver com uma questão de pressão e não com uma questão de ele se ter apercebido ele próprio que de facto já não estava capaz. Presinto que ele se sentia capaz e com vontade e sobretudo com capacidade de vencer, mas também acho que as pressões, e possivelmente pressões até familiares, possivelmente a mulher dele, Jill Biden, poderá ter feito aqui alguma pressão caseira, aqui com algumas aspas, no sentido de poupar o marido, enfim, ao escrutínio popular e ao debate que tem estado. Alguma humilhação. Talvez. Alguma humilhação, justamente. Portanto, há todo um fator humano aqui em torno desta decisão que eu acredito que tenha sido um processo difícil para esta pessoa, que antes de ser o presidente dos Estados Unidos é uma pessoa como nós e, portanto, gostava de começar por lamentar. Como eu dizia também, acredito que esta decisão seja fruto de um conjunto de pressões mais do que fruto de uma consciência pessoal no presidente de que, de facto, as suas capacidades estariam aquém desta corrida e de uma próxima presidência. Com uma salvaguarda, eu não sou médica, mas eu consigo ver os sinais da inércia no presidente Biden, consigo também perceber que possivelmente a idade também já pesa nestas questões, sobretudo mentais e cognitivas. Enfim, temos visto, sobretudo desde aquele debate desastroso com Trump, um presidente com mais dificuldade em ter reflexos mais rápidos e respostas mais rápidas, não só do ponto de vista da oratória, mas até do ponto de vista da sua postura corporal, esta inércia que quer dizer que nos deixa a todos um bocadinho preocupados, sobretudo porque não só precisava de vencer a eleição, como continuar aqueles 4 anos da eleição em diante, não é? Mas enfim, isto para dizer que lamento que este tenha sido o desfecho pelo qual Joe Biden optou. Mas compreendo, sobretudo do ponto de vista pessoal e não tanto do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista político, o que é que isto, a meu ver, significa? Significa que a via está ainda mais aberta para Donald Trump. Eu não sou uma defensora, ao contrário de outros analistas e de outros comentadores, desta desistência. Eu acredito que era preferível que Joe Biden se tivesse
mantido na corrida. Também não sou ingênuo ao ponto de acreditar que seria possível vencer a eleição. Agora, o que eu acho é o seguinte, tendo em conta que Trump e os republicanos estão tão na crista da onda, e sobretudo desde o atentado do dia 13, da tentativa de assassinato, mais valia a Joe Biden e aos democratas, e vou utilizar aqui uma metáfora, boiar no cimo da água do que dar sinais de afogamento. Portanto, eu julgo que mais valia, e também ao contrário do que tenho ouvido, perder com dignidade, a meu ver, seria perder com Joe Biden na corrida, e não o contrário. Perder com dignidade significaria não ter desistido, porque vamos lá ver, a derrota está mais do que anunciada, não é? Donald Trump, e desde que aconteceu o que aconteceu no dia 13, Donald Trump está a agir como um vencedor, mais do que como um candidato, está a agir como quem não só venceu, mas derrotou fortemente o outro candidato que, tendo desistido, acaba ele próprio por se dar como derrotado, não é? Facilita muito aqui a vida aos republicanos, é o que eu acho. E depois, com este detalhe termino, quem vem substituir Joe Biden não é exatamente a rainha da popularidade entre os norte-americanos. Não é exatamente uma pessoa cujo leque de triunfos domésticos ou externos possa fazer prever que de repente o jogo vira e que os democratas têm efetivamente uma hipótese. Eu não estou nada confiante que Kamala Harris consiga vencer estas eleições. Ela tem de facto alguns méritos, não é? E tem de facto alguns pontos a seu favor, como por exemplo o facto, o mais óbvio de todos, é uma mulher, tem descendência, ela é filha de mãe indiana e pai jamaicano, portanto do ponto de vista das minorias e das minorias étnicas dos Estados Unidos podem sentir-se representadas, exatamente, e ela pode recolher aqui, pode agregar aqui um conjunto de votos de um conjunto de minorias que Biden não agregaria. Que Biden não agregaria e Trump também não. Agora, Trump também ele próprio reúne um conjunto de votos possíveis de um conjunto de minorias que são aquelas que se opõem justamente a estas outras minorias, porque se a sociedade norte-americana está tão dividida e tão polarizada para umas coisas, também está para outras. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Esta senhora Kamala Harris, ela é a personificação de um conjunto de temas incendiários da sociedade, não apenas norte-americana, mas global. Estou a pensar, por exemplo, aqui no caso do aborto, sobre o qual ela é favorável. Estou a pensar também em diversas temáticas, sobretudo defendidas pela cultura woke e pela parte do eleitorado mais ligada aos temas e à defesa dos temas da ala mais esquerdista da esquerda, se é que posso utilizar esta expressão assim. Ainda assim é preciso estabelecer aqui uma distinção entre a parte do partido ou a ala do partido a que pertence o Sr. Biden e a ala do partido a que pertence a Sra. Harris. Ainda assim, ela é, dentro do universo da esquerda, mais à esquerda do que Biden. E, portanto, pode efetivamente agregar aqui os votos mais à esquerda. Agora, Trump também ele consegue agregar um conjunto de votos de um conjunto de minorias que são as que se opõem a estas minorias woke. Portanto, é como eu digo, se o cenário está polarizado para umas coisas, também está para outras. Se há um conjunto de minorias woke, defensoras de um conjunto de causas que incendeiam a sociedade, a política, a economia, enfim, a cultura norte-americana no geral, também existem as minorias cansadas desta cultura, que enfim, que de repente impõe um conjunto de formas de estar e de viver que permitam uma expressão, não há paciência, não é? E portanto julgo que aqui as coisas podem estar balançadas no sentido em que esta questão das minorias para a Sra. Harris, ok, é um ponto positivo, mas não é um ponto que possa salvá-la nesta corrida, a meu ver. Ou seja, não acha que foi inteligente Joe Biden abdicar da corrida eleitoral e dar a sua vez à assessora democrata legítima? Não acho que tenha sido inteligente, porque é como eu digo, eu acho que perder com dignidade é perder com Joe Biden no cargo.
Portanto, não é no cargo, porque ele no cargo de presidente vai manter-se, mas no cargo de candidato, digamos assim. E depois, quer dizer, isto é mais um caminho e é mais uma via para a dinâmica de reality show que esta campanha tem, isso que é sobretudo alimentada pelos republicanos. O que é que os republicanos vão fazer agora? Até aqui brincavam e faziam um pouco das gafes e dos deslizes do presidente e desta inércia do presidente e da sua aparente incapacidade para lidar não só com as problemáticas do país e externas também, mas também com a problemática de lidar com um candidato enfim, tão bravo como Donald Trump. O que é que vão aproveitar para fazer a partir de agora? Vão pegar na desistência, vão pegar no fracasso e vão apresentá-lo como sendo um fracasso não de Joe Biden, mas um fracasso democrata. Portanto, vão, digamos que, redimensionar esta desistência que é a de Joe Biden para a colocar no patamar de um fracasso democrata e, portanto, na disputa entre os dois partidos, sair por cima, não é? Como é evidente. Bem, sim, sei que os democratas, enfim, agora também, certamente, e a partir da convenção do próximo mês, mais ainda, é o que eu espero e quer dizer, e acho que é o mais óbvio, vão também eles usufruir desta dinâmica, como eu digo, de reality show e aproveitarem-se dos dramas pessoais, políticos, judiciais que envolvem a personalidade Trump, o homem e o político. Mas quer dizer, mas isso também já estava a ser feito, não é? Sim. E pelos vistos a surtir pouco efeito. Portanto, julgo que não há aqui grande salvação, até porque... Nem grande vantagem em Joe Biden ter, de facto, desistido ao fim deste tempo todo. Não, porque, vamos lá ver, qual é a melhor preparação que um candidato a presidente ou candidata pode ter? É a vice-presidência, não é? Kamala Harris, pelos vistos, não capitalizou assim tão bem estes últimos 4 anos que passaram para se poder servir deles como um trampolim para a presidência. Nós não temos grande coisa, com todo o respeito pela senhora e com toda a dignidade que o cargo lhe confere, nós não temos grande coisa para pegar, para dizer assim, esta pessoa é brilhante, esta pessoa teve um papel ou teve uma posição muito firme neste ou naquele assunto, e sobretudo do ponto de vista externo, não é? Não temos, do ponto de vista da política externa, então acho que isso é flagrante. Do ponto de vista da política doméstica dos Estados Unidos, e como eu também dizia, de facto ela puxa as coisas um bocadinho mais para o lado mais à esquerda, para as tais causas bastante ligadas às minorias, mas o que há aqui a conquistar neste momento, e sobretudo é o voto centrista, não é? Pois. E esta pessoa não me parece, se já era complicado com Joe Biden, que ainda assim é mais moderado nestas causas do que a senhora Harris, parece-me que, quer dizer, isto foi dentro do leque das possibilidades, eu acho que se chamou, ou que se pegou no mal menor. Não é? Chamar outra pessoa qualquer acarretaria um conjunto de problemas, designadamente do foro jurídico, e ao nível da legalidade do processo. Sim. Há aqui uma vantagem. E isto é um elemento facilitador desta campanha daqui em diante, que é a senhora Harris ainda assim está, o nome desta senhora está de alguma maneira atrelado ao de Joe Biden, porque ela era a sua vice-presidente, não é? Portanto, há aqui uma espécie de dueto político que confere à senhora Harris legitimidade para, por exemplo, este é só um exemplo, mas é forte, é significativo, utilizar o dinheiro da campanha de Joe Biden. Portanto, ainda assim, ela tem mais legitimidade para o fazer do que, por exemplo, Michelle Obama. Sim. Que se caísse do céu por não ter asas para esta campanha, e sobretudo se ganhasse a eleição, não tenho a menor dúvida que os republicanos aproveitariam para colocar tudo em causa e contestar, por exemplo, esta questão da utilização de dinheiros da campanha, que era a campanha de Joe Biden. Sim. E Donald Trump, que há cerca de uma semana foi alvo de uma tentativa de homicídio, saudou a desistência de Biden e disse que Kamala Harris seria mais fácil de derrotar. E é de facto mais fácil de derrotar? Bem, eu acho que
Eu acho que por todos estes motivos que acabei de elencar, e também porque acredito nesta história da derrota anunciada, seria fácil derrotar qualquer um. É uma expressão pouco convencional, mais popular até do que convencional. A campanha democrata e o jogo democrata já vinham sendo embruxados, mesmo antes da tentativa de atentado contra a vida de Donald Trump. Um conjunto de problemas internos e tumultos internos já faziam prever que quer Joe Biden, quer a sua vice-presidente não estavam à altura da imagem, da iconografia que se construiu em torno de Trump, que é uma personalidade política que vive muito, e aliás, e agora sobretudo depois do atentado, vejam bem que até agora os seus apoiantes usam pensos na orelha. Portanto, há de facto uma dinâmica iconográfica em torno desta pessoa que vende. Esta pessoa vende. Ao nível do merchandising, por exemplo, há uma dinâmica, há um culto e uma dinâmica em torno de Trump que faz prever esta derrota anunciada, como eu dizia. Portanto, eu não acho que fosse preciso esta desistência de Biden para prever que Donald Trump ia e vai sair por cima. Aliás, e repito, eu acho que esta desistência confere a essa retórica trumpista acerca do fracasso democrata ainda mais trunfos. Portanto, mais valia ter deixado as coisas ficar como estavam. Ou se calhar ter desistido mais cedo, porque agora Kamala Harris tem pouco tempo. Ou se era para desistir, sim, mais cedo. Quer dizer, alguns analistas tendem a observar esta desistência com alguma surpresa e mencionam aqui o fator surpresa, justamente porque, quer dizer, se havia uma altura em que estávamos todos sentadinhos no sofá à espera da notícia Joe Biden desistiu, foi imediatamente após o debate desastroso com Trump. Portanto, o que é que isso nos leva a acreditar? Que, ok, se ele não desistiu agora, já não vai desistir. E sim, deveria ter poupado a sua vice-presidente a estas 3 ou 4 semanas provavelmente fulcrais, não é? Provavelmente importantes para decidir acerca da sua preparação para uma campanha que vai começar a poucas semanas da convenção, não é? E vamos ver também o que é que esta convenção lhe reserva, porque não existe apenas, e isto é caricato, mas é o que é, não existe apenas a ameaça republicana aos democratas. O próprio partido e a ausência de uma união e de uma coesão são elas próprias uma forte ameaça, e só vamos para os democratas e para esta candidatura de Harris. E por isso é que ouvi isto esta manhã nas notícias. A senhora Harris esteve 10 horas ao telefone, pelo menos durante a noite que passou, não é? 10 horas ao telefone para conseguir o apoio, enfim, dos colegas, não é? E portanto, se estes colegas, se estes democratas não se unirem no sentido de conferir aval a esta candidatura, o problema interno corrói o partido, portanto, sozinho. Ele corrói-se sozinho, não é? Sim. Nem sequer é preciso o esforço republicano para que esta candidatura caia por terra. Francamente, não acho que isso vá acontecer. Parece-me que os democratas compreendem que esta é a escolha possível, seria também a escolha natural, não é? Sim. Mas como eu também já disse, dentro do leque de opções, esta é a opção que provavelmente fará menos moça e causa menos problemas, até do ponto de vista logístico. A senhora Harris está perfeitamente por dentro, não só desta campanha, mas da dinâmica desta presidência, e portanto será muito mais fácil ela enturmar-se e fazer portanto, a transição e arrancar nesta campanha em seu próprio nome, do que outra pessoa agora que aparecesse vinda do nada, não é? Quer dizer, 3 meses é muito pouco tempo
para qualquer candidato. Michelle Obama é aquela que reúne a maior percentagem de acordo com as últimas sondagens que foram feitas. Só aqui de sublinhar, a última que eu vi é uma sondagem da Reuters e foi feita antes do atentado a Trump. Portanto, há que ter aqui alguma cautela nestas avaliações, mas o que é facto é que a senhora Obama era a que tinha maior percentagem de apoio ou de, pelo menos, não rejeição popular. Mas também é uma pessoa que já se mostrou, não diria indiferente, mas sem vontade de envolvimento nesta, e sobretudo nesta fase tão avançada do processo, não é? Quer dizer, isto depois para ela, não conseguindo vencer esta eleição, acabaria por ficar com uma derrota pessoal e política no currículo que não tem nada a ver com ela, que não é culpa dela, e portanto, perdoa-me a expressão, ela iria ficar com essa mancha no pano para vir tapar um buraco que não foi ela que cavou. Portanto, sob esse ponto de vista, eu também compreendo e acho que é uma decisão inteligente e estratégica para ela, como mulher, como pessoa. Para os democratas, e lá está, excluindo aqui a tal questão ligada à legitimidade, à legalidade e às questões jurídicas, possivelmente ela seria não a salvadora da pátria, mas a salvadora da campanha, que eu acho que Harris não pode ser. E vamos ver quem é que ela vai escolher para vice-presidente. Há uma pessoa cujo nome tem estado na berra, também é uma das pessoas com maior taxa, dentro das poucas taxas de aprovação, é uma das que tem as percentagens mais altas, que é o governador da Califórnia. Mas e eu destaco sempre esta pessoa porque a própria Harris, a própria vice-presidente, é da Califórnia, ela vem da Califórnia, e portanto pode haver aqui alguma proximidade, enfim, alguma tendência para a eleição ou para a escolha de um vice-presidente da Califórnia, mas isso acarreta também aqui outros problemas. A Califórnia é um estado, neste momento, nesta fase da história dos Estados Unidos, mais ou menos a ocupar a posição de persona não grata ou estado não grato. É um estado, ele próprio, envolvido em algumas questões internas complicadas, os altíssimos, os preços altos, o custo de vida também ele muito alto, existem problemas de habitação, e, portanto, não sei se esta pessoa, apesar de ser, é um nome bastante badalado deste governador, não sei se será uma escolha também muito inteligente, não pela pessoa, mas pelas questões internas que se vivem e pela situação interna da Califórnia, muito concretamente. Portanto, não sei muito bem o que é que poderia livrar a senhora Harris e os democratas no geral da derrota, porque, quer dizer, isto está tudo, quer do lado dos republicanos, quer do lado dos democratas, está tudo a pender para o mesmo lado. Portanto, está tudo a conduzir o mês de novembro no mesmo sentido. Donald Trump ergueu o punho e disse lutem, 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 e portanto agora há canecas e t-shirts e canetas por todo o lado com a imagem do homem e o salvador e o guerreiro que se ergue todo ensanguentado. Portanto, há aqui, lá está, a questão iconográfica que está a valer-lhe muitos pontos. E depois enfim, a tristeza e o desgoverno interno dos democratas também não contribui. Por isso é que eu também acho que ter desistido foi dar mais um sinal de que as coisas efetivamente dentro do partido não estão bem. Porque é que Joe Biden não desistiu logo depois do debate com Trump? Significa que ele queria continuar, mas que por causa de um conjunto de pressões não continuou, e portanto isto obviamente dá sinal de falta de consenso, desunião, enfim, e isso não é bom para os democratas e é excelente para os republicanos. Sim, e para fecharmos, eu queria perguntar quais diria que são os principais desafios que Kamala Harris terá de enfrentar até novembro? Bom, sobretudo depois da glória que Trump ganhou e ainda lá está na crista da onda, como estava a dizer há bocadinho, depois de ter sido alvejado, ainda que apenas na orelha. Para já eu penso que talvez este não seja o maior desafio, mas é o primeiro de todos. Portanto, é o primeiro teste que ela vai ter que passar, que é
conseguir a união dos democratas em torno do seu nome e da sua candidatura. Portanto, esse do ponto de vista do imediatismo, esse é o primeiro grande obstáculo. E eu chamo-lhe obstáculo porque efetivamente é uma possibilidade que a desunião dos democratas coloca em causa esta candidatura, e nós estamos livres ainda de ver saltar para cima da mesa outros nomes e outras possibilidades. Portanto, o melhor que podia acontecer à senhora Harris neste momento é conseguir a simpatia dos democratas e conseguir levar avante com alguma tranquilidade democrata esta candidatura. E depois eu julgo que os desafios, portanto, eu não estendo esta questão dos desafios para lá do mês de novembro, porque me parece óbvio que ela não tem condições para ganhar. Portanto, eu acho que até lá o que ela tem a fazer é, sobretudo, moderar-se nesta dinâmica que eu também sublinhava sobre o seu esquerdismo mais à esquerda da esquerda. Portanto, julgo que o papel dela agora é focar-se na conquista do voto do meio, no voto centrista, porque ela tem uma posição mais extremada do que a de Biden sobre assuntos que são assuntos socialmente inflamatórios, o aborto, por exemplo, como também já mencionei aqui. Portanto, acho que a tarefa desta senhora agora é, e para isso julgo que ela terá também muito apoio, terá uma comitiva certamente dotada que vai estudar a sociedade, que vai, lá está, em muito pouco tempo, mas que vai procurar perceber quais são as inquietações populares, no sentido dos discursos e da oratória da senhora Harris, ir ao encontro dessas inquietações e dessas preocupações. Para isso, e repito, ela terá de se moderar relativamente a um conjunto de matérias que são matérias polémicas, e sobretudo porque tivemos um episódio no dia 13, que foi a tentativa de assassinato de Donald Trump, que nesta dinâmica do voto centrista e dos indecisos e dos swing states sensibilizou muita gente e conseguiu agarrar muita gente. Algumas por pena, outras sem ser por pena, e isso pouco importa. No fim de contas, o que importa é que as pessoas votam num ou noutro, seja qual for a sua motivação. Portanto, eu acho que a senhora Harris vai ter que ser muito inteligente, vai ter que medir toda e qualquer palavra que diga a partir de agora, e sobretudo vai ter que ser um bocadinho mais comedida nas matérias em que ela é sobretudo mais aguerrida e defensora de um conjunto de causas que podem desagradar o votante do centro. Portanto, acho que a tarefa dela será porventura menos complicada do que seria a de Biden, que por razões não estritamente políticas já não tinha estava condenado à derrota. Ela, em matéria de condições não políticas, portanto, do ponto de vista da sua idade, das suas capacidades, do ponto de vista da sua vivacidade, parece estar em plenas condições, não é? Enfim, ela não tem a idade do candidato a vice-presidente do Partido Republicano, tem quase 60 anos, mas quer dizer, está ótima e está perfeitamente capaz de se defender e de conduzir uma campanha não desastrosa. Agora, para conduzir uma campanha não desastrosa, e com isto termino, é como digo, julgo que ela vai ter que deixar de ou retirar aos seus argumentos e aos seus discursos algum do seu carimbo pessoal e alguma da sua autenticidade, porque essa autenticidade tende a agradar um conjunto de minorias, essas já estão garantidas. Portanto, agora importa ir tentar pescar votos ao outro lado, ao meio também, e sobretudo ao meio. Acho que Kamala Harris tem as capacidades em dia para conseguir fazer este exercício. Julgo que ela tem a estratégia, a intelectualidade, a inteligência de perceber que quem ela tem que agradar agora não é o público dela. Vamos ver se ela se adapta a isso ou se mantém demasiadamente fiel a ela própria. Daniela Nunes, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de última hora, e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica.
Além deste episódio extra, podem ouvir também o episódio habitual. Até lá! Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.